Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, mais um capítulo. Nós estamos no livro terceiro, As Leis Morais. Hoje é dia 22 de março de 2021. Bom, somente um lembrete que acho que é importante a gente sempre falar a mesma coisa, ou lembrar de vez em quando, que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros. E nós estamos justamente agora iniciando o livro terceiro, que trata das leis morais. É um livro muito interessante, muito importante, e inclusive desse livro, ele se desdobra no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec percebeu que a moral do Cristo, a moral do Evangelho, era a principal alavanca, ou talvez assim, o mais completo manual de como prosperar moralmente. Porque nós, no final das contas, somos seres morais. A gente sempre lembra disso. E então, Kardec, isso lá com os espíritos, lá nos idos do século XIX, quando foi publicado, né, o Livro dos Espíritos, ele já percebeu isso. Então, é daí do Evangelho segundo o Espiritismo que vem a frase que está logo no frontispício do livro, onde fala: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, aí ele estava cunhando, né, a fé raciocinada na doutrina espírita. Então, essa importância é muito grande desse livro terceiro do Livro dos Espíritos, que a obra toda de Kardec, direta e indiretamente, ela trata sobre a fé raciocinada. Isso é um grande alerta para nós, sempre passar pelo filtro da razão aquilo que a gente está recebendo de informação. E aí, no livro terceiro, das leis morais, né, que trata das leis morais, nós vamos começar no capítulo 1, que trata da lei divina ou lei natural. Então, esse capítulo todo, né, ele vai tratar, esse capítulo que eu digo assim, o livro terceiro, ele vai tratar das leis, da lei divina, né, ou as leis naturais, que são no primeiro momento a gente vai tratar dessas leis morais. Então, o primeiro item é o caracteres da lei natural. Então, aí, ele vai dando assim, vai mostrando para a gente a que se refere a lei natural. Então, na pergunta 614, a questão é: que se deve entender por lei natural? E os espíritos dizem a ele: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. Bom, nós estamos sempre subordinados a leis, né? Tanto leis que dizemos que é divina, né? Que as religiões determinam, né? E como sendo as leis dos homens, as leis a que a sociedade que a gente vive está subordinada, o que ela coloca para que nós nos subordinemos a ela. Então, quando se trata da lei natural, bom, um exemplo, de muito tempo atrás, que veio através de Moisés, eram os 10 mandamentos, que eram um conjunto de lei, de mandamentos que determinavam uma determinada lei, como a gente deveria viver, como que a gente deveria se comportar perante essa lei. Então, esse é um exemplo, né? E outras que a gente pode ter muito, né? Passando pela memória, qualquer coisa, a gente vai perceber que também cada sociedade tem as suas leis. Umas leis se aplicam a um grupo de pessoas, outras não se aplicam. Quer dizer, uma lei que pode valer para um, pode não valer para outro. Um exemplo, determinado país, ele dá, por exemplo, a lei do aborto como sendo uma lei que o aborto é permitido. Em outros lugares, outros países, é permitido. Um é permitido, o outro é proibido.
E tem lugares onde um país, alguns estados são permitidos o aborto, outros não. Eu estou dando como exemplo somente isso, né? Vai num outro país onde a monogamia é uma lei. Não se pode ter mais do que uma esposa, no caso do homem, né? Então, mas tem países onde a pessoa pode ter quantas pessoas ele quiser e puder, claro, cuidar, puder fazer a manutenção daquele lugar. Que é, por exemplo, os haréns, né? Lá no Oriente Médio é permitido que tenha mais do que uma esposa, né? Aqui não, né? No Ocidente, boa parte dos países não. Legalmente, não. Então, a lei dos homens, ela ela indica, né, o que pode ser feito ou não no lugar. Já a lei de Deus, a lei natural, ela é verdadeira e, assim, global. Então, ela vale para o mundo todo. Então, é uma lei que a gente está subordinado a ela. E ela é imutável, como a gente vai ver na próxima questão. Quando Kardec pergunta, a lei de Deus é eterna? Ele fala assim, é eterna e imutável, como o próprio Deus. Por aí, a gente é levado a concluir, e de maneira muito coerente, que Deus não fica julgando, não fica condenando, não fica premiando, nada disso. Através das leis que ele determinou, é que nós estamos subordinados a ela, e aí nós vamos a favor ou contra elas. A favor, a gente está indo a caminho da felicidade. Contra, a gente passa por um período de infelicidade, até que a gente possa se subordinar a ela novamente, andar nos trilhos das leis, dessa lei natural, né? A lei de Deus. A questão 616, os espíritos perguntam, o Kardec pergunta, será possível que Deus tenha instruído aos homens em certa época o que lhes proibiu em outra? Ou seja, ele pode, hoje o que é certo, amanhã já não é mais certo? Hoje uma lei em vigor, amanhã já não está mais a mesma lei em vigor? Né? Os espíritos dizem, Deus não se engana, os homens é que são obrigados a modificar as leis, por serem imperfeitas. Então, de acordo com o tempo, as leis dos homens mudam. Um exemplo, aqui nos Estados Unidos, na década de 60, ou até antes, né, em torno dessa época, os afro-americanos, né, eles eram obrigados a frequentar certos lugares, a usar banheiros diferenciados, a andar no ônibus, num determinado lugar do ônibus, reservados para eles, no fundo. Então, hoje, já não só isso aí não é regra, não é lei mais, como é até contra a lei, de forma assim, drástica, a pessoa recebe uma punição por isso. Então, os homens fazem as leis, modificam as leis. As leis de Deus são perfeitas, então não tem por que mudar. Então, dentro dessa resposta a harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, a evolução moral está dentro das leis, a evolução material está dentro das leis, as leis físicas está dentro das leis de Deus. Então, ela tem todo um conjunto de harmonia e que isso está presente desde sempre. Naturalmente, e a gente vai ver isso ao longo do estudo, que nós não entendemos ou não aceitamos ou não seguimos as leis de Deus por um determinado momento, seja por ignorância, seja porque nós não estamos preparados, mas elas estão sempre aí para que a gente possa, à medida que vamos evoluindo dentro das leis de Deus, reconhecendo as leis de Deus, nós estamos indo rumo à felicidade. Então, portanto, podemos dizer até que esse do Livro dos Espíritos, é uma receita, é uma fórmula para que a gente possa ser feliz.
Olha que coisa, que revelação que os Espíritos nos trouxeram, né? E a gente vai entendendo cada uma delas, porque depois, nesse livro, ele vai dizendo cada uma das leis, a que se refere, ou seja, explicando. E nós vamos ver como ela é completa, como ela não deixa margem à dúvida naquilo que nós precisamos fazer para sermos felizes, né? Inclusive, nós podemos até fazer uma análise de como que nós estamos aqui vivendo a época que nós estamos e como que ela se enquadra dentro dessas leis. A questão 617, qual a essência das leis divinas? Elas se referem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Então, ali na resposta anterior, já estava dizendo que não era só procedimento moral, mas de qualquer maneira está aí a resposta dos Espíritos. Todas as leis da natureza são leis divinas, ou seja, todas da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma, as morais. Então, olha que como ele já complementa, como eles complementam os espíritos, àquela questão anterior. Então, nós vamos, em determinado momento, estar estudando as leis da matéria e, em conjunto ou em paralelo, vamos estar praticando as leis morais, as leis da alma, aquilo que nos eleva. Então, está dentro das leis divinas, tanto da natureza quanto da moral. Ou como ele diz aqui, as da alma, né? Aí o Kardec pergunta, mas é permitido ao homem se aprofundar em ambas? Os espíritos dizem sim, mas uma única existência não é suficiente para isso. Aqui ele está dizendo, olha, para aprender, para se aprofundar nessa lei, né, que tanto na lei da natureza quanto na lei moral, tanto uma quanto outra, para que a gente se aprofunde, nós precisamos praticar por muitas existências. Precisamos estudar por muitas existências. Precisamos vivenciar por muitas existências. Então, uma única existência não é o suficiente. E aqui mais para frente, Kardec faz um comentário. Efetivamente, o que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que se precisa a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que separa o selvagem ao homem civilizado? Então, a pergunta dele, quanto tempo? Você acha que somente uma encarnação, nesse caso ele está falando, somente alguns anos é necessário para que a gente adquira todo um conhecimento? Né? A mais longa existência possível é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com o grande número dos homens. Ou seja, por mais que a gente viva essa existência, não vamos aprender tudo. Mas, e ainda considerando que essa longa existência, na maior parte das vezes, para um grande número de homens, é reduzida. Se vive muito pouco numa encarnação, muito poucos anos. É muito breve uma vida de uma encarnação. Então, não seria somente uma vida o suficiente para aprender tudo, né? Ainda que a gente já ultrapassou a fase da selvageria. Nós estamos vivendo a vida do homem civilizado. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Percebe, então, como ele fala aqui, nesse comentário? São duas as características, dois segmentos da lei natural. Uma é da ciência e a outra é do que se refere a Deus,
Então, nós estamos falando uma da matéria, da ciência, e outra da divina ou moral. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, uma da ciência e a outra da alma. Tudo bem, pessoal? Estou seguindo aqui, tá? Qualquer coisa podem, por favor, abrir o microfone e falar. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Ou seja, essa lei divina que está aqui, a qual nós estamos subordinados neste planeta, vale para todos os mundos? Eles dão uma resposta até um pouco vaga, porque não é direta. Porque ele fala assim, a razão diz, ou seja, ele está dizendo que é conclusivo isso. A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau do progresso dos seres que os habitam. Bom, a natureza, ela tem suas leis próprias em determinados mundos. Então, a lei, de uma forma geral, é a mesma, mas ela tem que ser ajustada, apropriada à natureza do mundo. E quanto ao adequada ao grau de processo dos seres que habitam, é se nós já estamos aptos a entender essa lei moral. Então, a lei está aí, mas se eu não tiver ainda adequado, se eu não tiver ainda, assim, eu não consigo enxergar isso, não consigo perceber isso, então é como se eu tivesse, é como se a lei para mim não funcionasse, mas ela funciona. Eu só não tenho conhecimento dela, né? Se ninguém me ensina, ou se eu não tenho percepção de como é que é para atravessar uma faixa de pedestre, eu não vou atravessar, vou atravessar em qualquer lugar. Se eu não passo com o carro no verde, mas sim no vermelho, porque eu não sei disso, a lei está ali, mas eu não estou enquadrado nela ainda, eu não estou conhecedor dela ainda, não estou agindo de acordo com essa lei. Aí, Kardec pergunta assim, tá, então, mas essa lei, todo mundo sabe dela? Existem meios de todas as pessoas saberem, de todos os homens? Para atravessar a rua, eu tenho que andar na faixa de pedestre. Será que um indígena, ou um troglodita, alguém que seja levado de um lado da rua e fala, agora você atravessa, ou ele precisa atravessar, ele vai atravessar na faixa, ou ele vai atravessar em qualquer lugar e entrando em risco com todo aquele movimento, todo aquele trânsito? Então, é essa a pergunta que ele faz. Deus concedeu a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Aí os espíritos dizem, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Entretanto, todos a compreenderão um dia, pois forçoso é que o progresso se efetue. Então, num planeta feliz, num mundo feliz, não o planeta é físico, né? Mas as pessoas ali vivendo naquele mundo, elas são felizes porque elas compreendem a lei de Deus, a lei natural. Então, mas enquanto não são felizes, é porque eles não vivem, não compreendem essa lei. Então, ela está disponível, mas nem todo mundo entende. Tá, mas como é que eu vou entender? Nós vamos ver um pouquinho adiante, que é justamente através das reencarnações. Então, só estou antecipando um pouco, mas essa pergunta dá margem a isso. E aí, vai Kardec e diz, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado,
qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Então vejam a lógica, né? Aí, dos dois lados, né? Para se compreender a lei divina, é importante que a gente tenha vidas, diversas encarnações, para que a gente possa avançar nisso, para que a gente possa entender isso. Então, aí a gente vai promovendo esse crescimento da inteligência e compreendendo melhor. Aí, indiretamente, ou diretamente, ele está falando daquilo de se elevar, progredir intelectualmente, como também progredir moralmente. Ou podemos até dizer, progredir intelectualmente para que possamos progredir moralmente. Então, essa é a importância desses dois, desses dois tipos de progresso. E, de novo, ele lembra que numa só existência não tem jeito, não dá para ter esse conhecimento. Muita gente desencarna muito cedo, ou ainda como selvagem, ou totalmente ignorante. A 620, Kardec pergunta: antes de se unir ao corpo, a alma compreende a lei de Deus melhor do que depois de encarnada? Aí aquele negócio, depende do espírito. Ele compreende a lei de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e guarda a intuição dela. Isso foi eu que sublinhei, porque aí já vem dentro dele, ele não muda. Então, quando ele vai se unir ao corpo, ele guarda a intuição dela. Mas os maus instintos fazem geralmente que o homem a esqueça. Então, quando ele vai reencarnar, se ele é um homem de bem, ele já traz consigo. Ninguém muda. Ninguém é mal e, de repente, reencarna bonzinho e é um missionário, né? Ou o contrário, aquele que é bom chega aqui e reencarna como um bandido. Não. Ele carrega consigo as características. Ele é um indivíduo que tem já o seu desenvolvimento, esse grau de perfeição. Ele já subiu na escala evolutiva, então, em termos morais, então ele vem com essa característica de alguém evoluído. Pode ver, tem gente que nasce num lugar no meio de marginais e é a melhor pessoa do mundo no nosso conhecimento, que a gente entende. Mas por quê? Porque não é genético. E ele não vai mudar, ele não vai piorar porque está ali naquele meio. Ele só piora se ele veio com aquele com aquele objetivo de se melhorar, né? Mas ele tem maus instintos, então os instintos prevalecem. Então não é que ele piorou, é que ele estava em determinado momento numa posição que não era efetivamente dela, não era o grau de perfeição que ele estava demonstrando estar. Isso explica por que tem pessoa que piora. Não, mas era tão bom, de repente piorou. Não, ele estava exatamente num patamar que não era bem o dele. Então ele teve oportunidades e deixou o instinto falar mais alto. Os maus instintos, né, como se refere aqui a lição. E aí os espíritos perguntam: e onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Eu sublinhei para que a gente possa relembrar mais para frente, quando eu vou trazer uma lição ainda hoje, né, claro, uma lição de Emmanuel sobre a regra de ouro. Aí, desdobrando ainda essa questão, 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ela ser revelada a ele? Então, para que a gente está estudando aqui, se a gente já traz com a gente? Aí, os Espíritos dizem, o homem a esqueceu e a desprezou, então Deus quis que lhe fosse lembrada. Ah, então é por isso que os Espíritos trouxeram isso.
Então, é por isso que a gente está estudando isso. É porque nós precisamos ser lembrados disso. Porque nós nos esquecemos das leis divinas, da lei natural. E aí ele fala assim, tá, então quer dizer que Deus confiou a certas pessoas, a certos homens, a missão de revelarem a sua lei? Os Espíritos dizem, sem dúvida, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. De novo sublinhado, para que a gente possa lembrar quando tiver na lição de Emmanuel, né? São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer a humanidade progredir. Olha como a gente não é esquecido. Então, ao longo de toda a nossa trajetória humana, a humanidade, a trajetória da humanidade, sempre pipoca aqui ou ali seres que vieram lembrar a gente, vieram demonstrar a gente sobre essas leis. São espíritos acima do nosso nível evolutivo, do nosso nível de perfeição, que vêm nos ensinar, nos alertar, nos lembrar dessas leis. Deixa eu fazer um adendo aqui. Adendo. Adendo, eu estou com o Livro dos Espíritos, com a tradução de Herculano Pires. E Herculano Pires, tem uma frase dele aqui, embaixo, no rodapé, ele fala uma coisa muito bonita. Eu vou ler para vocês. A lei de Deus está escrita na consciência do homem como a assinatura do artista na sua obra. É muito bonito isso, né? E bem profundo também, né? Como a gente vê impressa nas obras, né? O que o homem faz, ele coloca o nome, né? A impressão da assinatura de Deus em nós é esse conhecimento de suas leis na nossa consciência. É exatamente isso. Nós temos conosco já esse conhecimento, está na nossa consciência. Então, essa assinatura, como Herculano Pires coloca aí, já está em nós isso aí. Então, nós carregamos isso. Agora, nem sempre nós lembramos. E aí, Kardec pergunta, os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus, não têm se enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Vira e mexe, a gente vê um líder, né, líder religioso, um líder de uma nação, tal, e vem mostrar uma determinada verdade, né? Então, aí Kardec pergunta, mas esse aí, ele não tinha uma missão e ele se desviou? Né? Aí os Espíritos dizem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que não lhes havia sido cometido, certamente têm dado causa a que os homens se transviassem. Vira e mexe, a gente vê um caso desse, né? Na história, quero dizer. Aqui, bem, no dia a dia a gente pode até ver isso aí. Pessoas que são líderes e levam os homens a cometerem verdadeiras loucuras. Podemos até dar um exemplo aqui. Esses líderes que levaram uma nação para a guerra contra outro povo. E aí outros se juntaram e aí virou uma guerra mundial. Então, esse é um exemplo. Aqueles que lideraram aquela nação, eles tinham com eles que eles estavam instruindo aquelas pessoas, que estavam levando de encontro a uma verdade. Diziam que aquilo era correto. É mais por ambição, né? Sim. E não uma missão que não tinha. Exatamente, porque eles tinham por isso, tinham exatamente essa, como os espíritos falam, né, por ambição, tomaram por si esse encargo, para si esse encargo, e aí levaram aquela nação, aquele grupo de pessoas a cometerem verdadeiras loucuras. E a gente vê também nesses homens, né, que falam em nome de Deus, então, em termos de religião, né? Eles, por ambição, eles vêm falar sobre isso, mas na verdade eles não tinham como missão, né? Falar sobre as leis divinas. E
e eles falavam, e os espíritos falam, embora como, enfim, eram homens de gênio, homens inteligentes, mesmo entre os erros que ensinaram, se encontram muitas vezes grandes verdades. Então, em algum momento, podem ter até alguma verdade embutida ali, mas, no geral, eram grandes erros que as pessoas impunham sobre um grande número de pessoas. Aqui, eu peguei a regra áurea, né, que é o capítulo 41 do livro Caminho, Verdade e Vida. O livro é de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que foi sublinhado, o que foi evidenciado aqui, não sublinhado, evidenciado. Olha como a gente... Vamos trazer esse exemplo, dentro daquilo que nós estamos, no contexto daquilo que nós estamos estudando, o que nós estamos vendo na noite de hoje. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Então, é uma regra, podemos dizer, fazer um paralelo com uma lei, que estava antes da vinda de Jesus, desde muito tempo. Então, já tinha essa regra. Olha, e a gente vai ver qual que é assim, a abrangência dela. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Então, mesmo aqueles que traziam as regras, não necessariamente viviam as regras, viviam essas leis que eles colocavam. Então, nos gregos, havia uma regra que dizia: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Olha, não precisa ser grego para lembrar disso, para saber disso. Hoje nós sabemos. Não vamos fazer para o próximo, o que não gostaria que esse próximo fizesse para a gente, o que ele nos daria. Né? Então, se eu beliscar alguém, vai doer, porque eu sei que se alguém me beliscar, vai doer. Então, eu não vou fazer isso. Entende? Trazendo para uma linguagem bem informal, bem simples. Já os persas afirmavam a mesma lei, a mesma regra: fazei como quereis que se vos faça. Os chineses, nós estamos falando tudo de civilizações muito antigas, antes da vinda de Jesus. Os chineses diziam: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Vocês percebem que são outras palavras para colocar a mesma regra, a mesma lei. Os egípcios, mesma coisa: deixai passar aquele que faz aos outros o que desejava para si. Então deixa, não vai, se isso vai prejudicar, deixa passar. Não vai usar aquilo contra outra pessoa, porque não é o que eu desejo para mim. Os hebreus diziam: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Então, se não serve para mim, por que eu vou desejar para o outro? Os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Ainda que fosse entre os romanos, porque eles diferenciavam os romanos do restante do mundo. Era um grupo exclusivo, os patrícios, né, os romanos. Então, tinha uma lei própria para eles ali. Né? Então, aí ele está falando, nos membros da sua sociedade, daquele, né, não fazer para os outros, né? Está gravada nos corações humanos. Então, Emmanuel fala o seguinte: da antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Então, aquela mesma lei que o Cristo nos deixou, né, os povos já tinham recebido antes. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumento mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Então, isso veio do alto. Por isso que é uma lei
divina, é essa lei que está em nós. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Então isso se perdeu, fosse nos templos, fosse ao longo do tempo, e a gente acabou não se utilizando dessas leis, não aplicando essas leis. Eles próprios, né? Não testemunharam, né? As próprias pessoas, exatamente, os próprios povos. Então, isso significa que, quando a gente vê guerra, como é que a gente vai atacar uma família ou um grupo quando a gente não gostaria que fosse atacado? E, no entanto, a gente faz isso. Então, esse é um exemplo de leis, de lei, que, uma única nós estamos falando aqui, que a gente não está observando, que a gente não usa. Hoje, quando a gente explora alguém, como hoje, por exemplo, estamos dentro da pandemia, quanta gente não está usando isso para angariar mais e mais recursos, mais fundos, ganhar mais sobre a doença e está fazendo. E isso se encaixa perfeitamente nessa lei, nessa regra de ouro, ou a regra áurea, porque a gente não observa ela. Não estamos aplicando isso. E quanto tempo tem essa lei? Muito, muito antes da vinda de Jesus. Ela já era, dentro dos povos, já eram observadas, ou pelo menos existiam. Agora, se observamos ou não, é outra história. E não deixa de ser diferente com as leis de Deus, as leis naturais, ou a lei natural. Elas estão aí, mas a gente não observa, né? E aí, o profeta é aquele que traz, né, as leis, né, ou pelo menos, não que traz as leis, mas que evidencia elas, né, que descobre ela para a humanidade, ou para as pessoas do grupo a que ele pertence. Então, Kardec pergunta, qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, tá? Não aquele que a gente acabou de ver, que é aquele que traz algo que ele abraçou como sendo dele e tal, e leva aquele grupo de pessoas à falência, né? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podem reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. É impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Lembrando que as leis de Deus, elas estão aí, e somos nós, os homens, que somos portadores dela, desde que a gente tenha um determinado nível para isso, nível evolutivo, como é o caso dos verdadeiros profetas. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa é a resposta mais curta que os Espíritos trazem para a gente. Inclusive, alguns tradutores colocam somente Jesus. Nessa tradução, ele diz, vede Jesus. Esse é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a gente. Para o homem deste mundo, deste globo, desta humanidade que a gente está vivendo, encarnada ou desencarnada. Esse é o nosso modelo e guia, como a gente sempre fala. Então, vem daí essa resposta dos espíritos que a gente deve se espelhar como modelo. Nossa, mas eu vou ser como Jesus? Não agora, mas um dia sim. Basta que a gente seja conduzido, ou nós nos conduzamos segundo a lei natural. Que aquilo que foi lembrado, foi falado no começo, é a receita da felicidade. Felicidade. Não prazer momentâneo, nada disso. É aquela fonte que jamais seca, a fonte viva que Jesus falou para a mulher no poço, né, para a samaritana. E Allan Kardec faz aqui uma observação, uma nota. Para o homem,
Jesus é o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ele é o exemplo de perfeição moral. É isso que a gente quer ser quando crescer, em termos morais. Deus nos oferece o Cristo como um modelo mais perfeito, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, a pessoa mais pura, é o espírito mais puro que pisou aqui neste planeta, que encarnou aqui. O Espírito Divino o animava. O conhecimento que ele trazia, ele já se elevou tanto que ele era, esse sim, um representante divino das leis de Deus. Quanto aos que pretendendo, porque é muito fácil, muita gente se acha o representante divino na Terra, os condutores, né? Quantos já não passaram pela Terra e se deram essa, se cunharam como o divino aqui, um Deus aqui na Terra, né? Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ou deveria ser os têm, né? Os homens, é o homem, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os sentimentos bastante terrenos os dominassem e por terem confundido as leis que regulam as leis da condição da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Confundiu tudo, a vida espiritual com a vida material. Essa vida que nos dá que a oportunidade de aprender, mas muitas vezes colocamos a perder. Misturou as coisas. Então, deixou que os sentimentos da terra confundisse, dominasse aquilo que ele trouxe para crescimento. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, instituíram leis para que pudessem dominar os homens, para que pudessem servir as próprias paixões. Então, apresentaram dessa maneira. Ainda, na regra áurea, a gente evidencia o último parágrafo que a gente não leu, né? Com Jesus, todavia, com o Mestre Jesus, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou. Essa é a diferença. Ele falou aquilo que, os gregos já falavam, os persas já falavam, os chineses já falavam, os egípcios já falavam, os hebreus já tinham isso na comunidade e falava dessa maneira, e os romanos. Então não era novidade. A novidade estava que ele pregou essa mesma lei e exemplificou. Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, olha a coragem desse homem que veio aqui nos ensinar e num lugar onde as pessoas praticavam exatamente o contrário, onde ainda hoje se pratica exatamente o contrário. Então, essa coragem permanece através dos evangelhos e nos incita a também ter o mesmo procedimento. Porque, como disse Kardec, né, que ele fala, Deus nos oferece como modelo mais perfeito e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, esse é o tipo de perfeição moral que a humanidade aspira, ou tem que aspirar aqui na Terra. É um exemplo que até hoje está aí presente, que a gente estuda, relembra através dos evangelhos. Então, nós temos que estar, assim, de vez em quando, despertos para essas leis.
E é isso que ensina as leis morais que a gente vai estar vendo aí. Na próxima reunião nossa, nós vamos tratar do conhecimento da lei natural. Na verdade, é continuação, porque a gente já estava justamente tratando disso. Lá em cima, né, no cabeçalho, está lá, conhecimento da lei natural. Eu acabei nem falando para vocês que a gente mudou ali, né? Primeiro de caracteres da lei natural, lá em cima no cabeçalho passando para conhecimento da lei natural. E aí, preparados para seguir as leis naturais? Para que a gente seja feliz? Nós tentamos, não é? Isso mesmo, Marilê. Estudando nós estamos, né? Tentando todos os dias, né? A gente sempre comenta que viver aqui, no planeta que a gente vive, na situação em que ele se encontra, é como nadar contra a corrente. Não é fácil. E a gente faz uma luta tão grande para permanecer aqui, né? Não é assim? O que é bom, porque a gente aproveita a lição por mais tempo. Sabe que você está falando isso? Hoje, quando eu estava ouvindo a palestra do De Luca, eu não sei qual livro que ele estava... qual livro que ele estava consultando, só sei que é um livro de Emmanuel, e onde Emmanuel fala que a grande maioria das dificuldades que a gente passa é que é para a gente parar de pensar que tudo vem da vida anterior. A grande maioria são realmente provas que a gente precisa passar para poder melhorar, né? São provas beneméritas. E porque a gente tende, às vezes, né, a ficar procurando em outras encarnações os problemas ou as causas dos problemas que a gente vive hoje. E eu achei muito interessante esse comentário, né? Eu não sei qual era o livro, mas é Emmanuel. E foi algo que você falou agora, Luiz, que me fez lembrar essa passagem. Mas eu tô cansada e não consigo lembrar o que foi que você acabou de comentar que me fez lembrar isso. Mas me fez lembrar essa passagem. Nós temos, há um tempo atrás, a gente estuda no Evangelho as causas atuais das aflições. Realmente, tem o que vem do passado e tem de agora. A gente pode... nesse nosso estudo de hoje, mostrou realmente que a gente pode estar bem intencionado, mas os instintos falam a situação que a gente tem de nós, né, como nós somos, como indivíduos, a gente não vou dizer põe a perder, mas a gente tem uma oportunidade e acabou juntando um probleminha, mas esta ainda resolver aqui, ou ainda mais para frente, né? Outras existências. E Ana Paula, pode falar. Eu estava pensando, quando você estava falando, né, que a questão que eu acho que é interessante fazer essa analogia das leis morais, por exemplo, com a lei da gravidade, né, uma lei natural, que ao contrário das nossas leis, né, nossas leis humanas, que vão mudando, né, conforme os nossos interesses, até às vezes, né, as leis divinas, qualquer uma das quais a gente for estudar, elas estão acontecendo como a lei da gravidade está acontecendo agora. A gente está aqui preso, né? Nosso corpo está preso, independentemente do que a gente acha da lei da gravidade. Se eu gosto, se eu não gosto, se eu acho ela legal, se eu não acho ela legal, a lei da gravidade não está interessada em saber o que eu acho, né? Da mesma forma, são as leis divinas, né? Elas não estão muito interessadas em saber se eu acho que a lei de reação e ação é justa, se eu acho que o peso devia ser menor ou maior, né? Elas estão ocorrendo, elas estão acontecendo independente da minha percepção. E então, de novo, né? A gente meio que cai sempre no mesmo ponto.
dentro do espiritismo, né? Que depende da gente, né? Depende da gente compreender e se adequar a elas, ser humilde o suficiente para admitir que a gente precisa segui-las, né? E não se revoltar em relação a elas, porque elas não vão mudar. E elas não regem só esse planeta, elas regem o universo. Então não adianta eu vou fugir para outro planeta, não vai dar certo. Eu vou ser exilado, não vai dar certo. Eu vou continuar patinando, né? Eu vou continuar apanhando, né? Dependendo da minha perspectiva, né? Porque se eu tiver uma perspectiva construtiva, é uma oportunidade. Se eu tiver uma perspectiva negativa, eu vou me revoltar e achar que eu estou sendo punida, né? Aí teve uma outra coisa que você tinha comentado, Luiz, que eu achei muito interessante, né? Que a moralidade, ela não é herdada, né? A gente não herda dos nossos pais a moralidade. E que bom que a gente não herda, né? Porque significa que quando nossos pais são bons, a gente até quer herdar, né? Mas Seria assim, um desejo de acordo com a conveniência, né? Se ele é bom, ótimo, mas se não é, era melhor não ser, né? Então... Não, e assim, de acordo com a situação, né? Se ele é bom nisso, então eu quero. Se ele não é do jeito que eu gostaria naquela situação, eu já não quero mais, né? Mas assim, que bom que a gente não é, no sentido de que isso, de novo, né? Nos dá a oportunidade de aprender, né? Então significa que a moralidade é aprendível. Não existe essa palavra, eu só quis dar uma didática, mas assim, a gente pode aprender, né? É possível aprender, e isso é bom, né? Mas eu acho, Ana, se você me permite, Ana Paula, pode falar. mas eu acho que os pais têm muito a ver com isso. Tem muito a ver, mas muito mesmo, porque existe aquele ditado, né? Aqui se fala muito isso. A fruta nunca cai muito longe, muito distante da árvore. O que quer dizer? O filho nunca está muito distante dos seus pais. Mesmo que a gente não herde a moralidade deles, talvez, eu não sei, estou procurando o verbo certo aqui, porque por exemplo, né, hoje o que eu penso ser certo hoje, eu devo aos meus pais, absolutamente, e agradeço totalmente a eles, os valores morais que eles me ensinaram. Se não fossem eles, eu poderia estar aí mais uma doidinha na vida, sem muitos valores morais. Eles me incutiram os valores morais e depois, ao longo da vida, a gente vai aprendendo outras coisas, mas eles foram peças fundamentais, fundamentais. Então eu fico pensando... Desculpa, pode falar. Não, mas eu queria pegar esse ponto que você estava falando. Mas daí a gente não pode pensar no espiritismo de uma outra forma, que não é uma questão herdada, mas é uma questão de convivência espiritual ao longo de várias reencarnações, que são espíritos afins, que não necessariamente, porque o ponto era assim, eu não vou herdar a moralidade dos meus pais, mas não é a troco, não é o acaso que eu estou reencarnada junto com eles. É óbvio que existe uma necessidade, mas também existe uma simpatia, uma convivência, e essa troca de convivência, porque hoje eu estou filha, né? Mas num momento posterior eu posso estar mãe ou pai, né? Então, são convivências. É que é muito difícil a gente isolar, né, e analisar assim, sem pensar nas outras coisas, porque existe também a responsabilidade que eles assumiram, os pais assumiram, né, de guiar os filhos. Então, quer dizer, também tem isso, né, aí no meio da questão. Quer dizer, é tão complexa a situação que é difícil você isolar e só olhar por um ângulo, né? Pelo menos é o que eu penso. E eu sou tão grata aos meus pais porque eu vejo, por exemplo, os valores que eles aprenderam com os pais deles, eles passaram para a gente, para os filhos. E eu vejo hoje os meus irmãos passando para os filhos deles.
né? Como eu não tenho nenhum filho para criar assim diretamente, eu não posso dizer que passei para os meus filhos, mas eu passo para quem está ao meu redor, entendeu? Pensa, Mas, Kátia. Desculpa, oi? termine. Eu quero só Não, completar o seu pensamento. não, então, quer dizer, talvez seja isso, né? A gente não herda, porque não é uma coisa assim genética, você não herda, mas que há uma influência total dos pais sobre os filhos, não há dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. Vou só fazer um parênteses agora, bem grande, assim, Tá. pequenininho, mas grande. Não é que ele influencia, ele inspira, porque ele não pode alterar uma coisa que não esteja dentro daquele ser, né? Então, os pais, naquele momento, inspiram o filho, né? Mas depende dele em seguir aquele caminho. Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente não muda as pessoas, né? Porque senão fica uma missão perdida. Ana Paula, se você fosse filha da minha mãe, você não ia falar isso. A minha mãe mudava os filhos, com certeza. Assim, não, sem chance para ser mau filho. O quê? Mau filho? Aqui não vai ter mau filho, não. Eu acho que se educa muito pelo exemplo, né? Então, aquele exemplo que você tem dos pais, daquele dia a dia, desde que você nasce, aquele exemplo de amar a Deus, aquele exemplo de boa conduta, tudo isso o ser humano vai captando ao longo de sua vida, e tem uma fase que talvez até esqueça essa parte, chega naquela adolescência, né? Que na minha época não existia isso, não, mas hoje tem isso, né? Essa tal da adolescência que muda completamente o caráter das crianças, né? Dos adolescentes. Aí eu digo assim para meus irmãos, não se preocupa não, o que você plantou está lá dentro. Está lá dentro. Então, é o exemplo dos pais, eu acho, é muito influenciável no caráter do homem do futuro, eu acho, sim. Eu também acho, porque era assim, olha, tadinha, a Verinha quer falar, fala aí, Verinha. Eu só ia falar na verdade, era um comentário super rápido, eu só ia dizer que a minha mãe tinha poderes transformadores, com a colher de pau, o chinelo, olha, transformava os filhos, que era uma beleza. Vai, Verinha, fala aí. Então, eu gostaria de trazer para vocês um exemplo disso tudo, que acho que com exemplo nós vamos entender melhor. A conquista que os pais, durante a vida, durante as reencarnações deles, esses pais que nós estamos comentando aqui, né? Porque tem uns que estão fora do contexto do que nós estamos falando. É uma conquista deles, né? E eles inspiram realmente os filhos a essa conquista boa, né? Eu conheço, e oxalá, né, os filhos consigam captar realmente essa inspiração, esse exemplo. Eu conheço duas famílias e que a mãe ela é tão honesta, ela trabalha, gente, que é uma coisa assim, e ela, através do trabalho, ela conseguiu muitas coisas. Ela trabalha como doméstica, é diarista que chama no Brasil, né? Em várias casas. E, inclusive, está uma briga lá, porque ela, na idade dela, tem que parar de trabalhar, então ela escolheu umas casas, 2 casas, 3 casas por semana só. Ela não vai mais trabalhar de sábado, né? De sábado a sábado, né? Ela só não trabalha de domingo, não trabalhava. Ela é assim, como eu falei, de uma honestidade, de uns princípios, inclusive ela é evangélica. E ela criou 2 filhos, né? Porque o pai ela mandou o pai embora, ela é tão firme que ela mandou o pai embora, alcoólatra, não agregava nada, e ela acabou mandando o cara embora. E até hoje ele perturba ela. Mas os 2 filhos, gente, os 2 filhos dá dó. Um está preso e o outro, a polícia estava atrás, chegou perto e a polícia acabou matando, né?
E ela continua firme, honesta, trabalhadora, né? Tem uma outra família que tem 2 filhos também, né? O Michel vai lembrar deles porque esses são espíritas, né? E o pai também, não é que abandonou, mas não era uma pessoa de bem tanto quanto a mãe, né? E a mãe realmente se esforçou muito, ajudou muito. O pai, não é que ele era um homem ele não fazia nada mal. Ele não era alcoólatra como o outro, né? Ele só Não era não era responsável. responsável, né? Tá. E a mãe lutou muito, trabalhava, tal. E os filhos iam na evangelização, inclusive junto com os meus, desde pequenininho. Cresceram dentro da casa espírita, né? O que aconteceu? Os 2 estão presos. Não teve, sabe, por más atitudes, tal, né? Então, isso que nós estamos estudando é o seguinte: nós não mudamos ninguém. Nós podemos dar exemplo, porque senão estaríamos todos, né, com o maior exemplo de nosso guia e modelo, nós estaríamos todos já caminhando, né? Mas e as nossas escolhas, né? O nosso livre-arbítrio, né? Então, eu também agradeço muito meus pais, né? Tirando as briguinhas deles lá que de vez em quando, né, dava, né? Mas eles foram honestos, foram trabalhadores, foram homens de bem, né? E eu agradeço muito pelo exemplo e principalmente agradeço a Deus por eu ter percebido isso, né? Que era o melhor caminho, né? Você Mas sabe, eu continuo tendo dificuldade nessa frase de que os pais não mudam os filhos, sabe? Eu continuo tendo muita dificuldade nisso, porque, e eu estou falando de mim, né? Não havia na minha casa espaço para filho rebelde, ou para filho que fosse ser criminoso. Não havia espaço, isso era inadmissível. E eu não tive pais rigorosos, eu tive pais com valores morais muito firmes, mas, ao mesmo tempo, muito, muito flexíveis. Eles estavam sempre com a gente, não dizia não, mostrava para a gente o que tinha que fazer certo, né? Não eram perfeitos, ninguém é, eu também não sou perfeita, mas eu responsabilizo muito os pais, não sei, pode ser um problema meu, talvez, não sei, porque eu acho que os pais têm, pai e mãe de verdade, têm como direcionar os filhos, tirar, não deixar nem que chegue perto do crime, né? Isso eu não sei, pode ser que eu esteja sendo meio rígida, mas... Deixa eu dar minha opinião. Eu achei muito, muito interessante o rumo, né, que tomou a nossa, né, a conversa, porque tem muito a ver com o que a gente está falando aí. Bom, primeiro, vamos pensar que Kardec percebeu que, através desses ensinamentos, e dentre esses ensinamentos tinha assim, esses ensinamentos morais, ele percebeu que isso mudaria o mundo. Então, já é um primeiro ponto. É como se fosse uma escola, como se fosse uma família que disponibilizasse esses valores morais de que você está falando. Então, ninguém vai tirar o mérito dos seus pais. não. De jeito nenhum. Ao contrário, tem que sim ser exaltado, porque eles vieram para fazer alguma coisa para um grupo de espíritos, eu não sei quantos irmãos vocês são, 3 ou 4, não sei, mas digamos que 3. Eu imaginava que, pelo menos, eu conhecia 3, né? Então, você e mais 2, mas o Paulinho e a sua irmã, né? Então, eram espíritos, ou vocês são espíritos, que vieram com uma tendência para receber esses valores que eles te deram. A forma que eles deram, a colher de pau, tudo, eu dou assim, eu faço assim no céu, lembrando das chineladas que eu levava da minha mãe, porque eu acho que isso aí me ajudou. Sim. Eu não faço isso hoje, não faria isso, sabe, não nada. Mas o pepino estava muito torto no começo, então, né, foi preciso. Ela era realmente rígida.
E era o mesmo tipo de... Meu pai era pelo exemplo, muito mais pelo exemplo. Meu pai era um homem muito reto de caráter. A minha mãe exigia, aí não era só que ela exigia. Isso. São coisas que até hoje eu agradeço. Porque era para ser, eu tenho, não sei, pelo menos no início lá, hoje tem alguns valores que eu desenvolvi através da doutrina espírita, da convivência com a minha mulher, tudo isso, mas no começo, se deixasse, eu ia ser assim, embotado pelo meio ali, que não familiar. Então, esse casal, seus pais, tiveram em vocês, espíritos que aceitaram isso, aceitaram essa sugestão, essa recomendação, essa influência. Então, vocês absorveram isso e até hoje dão valor. E vão dar sempre. Então, Kardec, quando ele viu nisso uma poderosa alavanca de mudar o mundo, viu nesses ensinos assim, os exemplos de Jesus, exemplos morais, e mais do que tudo, colocar, ver que a gente em diferentes níveis, no mesmo, uma piscina de areia, né? Aquela piscina de areia, tudo junto aprendendo. E um ajudando o outro. Tá cortando muito, Luiz. Coloca o seu mouse. Isso. Agora você vai ouvir melhor, porque é como se você falasse também, tem ruído aí, né? Então, o que acontece? Isso que a gente está vendo, essas leis morais, tudo, isso já está embutido na gente, e quando a gente dá vazão para poder atuar dentro dessas leis, é isso que acontece. É você muito grata pelos seus pais, eu muito grato pelos meus. A Ana Paula falou também, com certeza a Marileide, a Cristiane vão falar a mesma coisa, a Verinha falou, porque nós somos receptivos, estamos receptivos a essas leis, ainda que venha de forma na educação dos pais ou de outros exemplos. Posso fazer só um comentário? Eu acho que, assim, cada família reencarna em conjunto de acordo com a sua necessidade, né? Eu vejo muito o seu caso, Kátia, que é muito parecido com o caso do meu pai, que é muito parecido com outras pessoas que eu conheço, aonde a rigidez era muito importante, porque eram espíritos que necessitavam dessa rigidez. Então, eu acho que são combinações entre esses espíritos que reencarnam nessas famílias, porque eu posso aqui mostrar para você N casos que eu comento com a minha irmã, que é psicóloga, e que eu vejo na minha sala de aula, N casos onde os pais usaram de rigidez e não deu certo. N casos que os pais usaram de diálogo e não deu certo. E o vice-versa também, né? O diálogo que deu certo. E a gente, como sociedade, né, a gente ainda está buscando a melhor forma de educar moralmente as pessoas. Olha, veja bem, eu estou falando educar moralmente as pessoas, não necessariamente pais e filhos. Porque a educação moral, ela não acaba em casa. E esse é o ponto, né? Porque a gente tem os nossos exemplos dos nossos pais, mas a gente vive numa sociedade muito maior que os nossos pais e que às vezes influencia a gente de uma determinada forma, muito além do que os nossos pais conseguem nos inspirar. Veja, a sociedade influencia, os pais inspiram. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos muito imperfeitos, a gente tem uma cobrança muito grande para se adequar numa sociedade que às vezes não tem esses valores morais que a gente tem. E daí eu quero voltar no ponto inicial, né? Que a lei natural, ela está ocorrendo, ela está acontecendo, independentemente do que eu acredito, do que eu quero fazer com a minha vida. E ela vai me cobrar toda vez que eu distanciar disso. E a gente vive numa sociedade que ainda pede para a gente se distanciar dessas leis. Então, é como se a gente estivesse toda hora nadando contra a maré. Então, se a gente colocar também muita ênfase, e eu estou querendo aqui dar um desconto para os pais, né? Se a gente colocar muita ênfase nos pais, é injusto, né? Porque nós somos seres também responsáveis, a gente tem data de validade para colocar a culpa nos pais, né? A minha mãe fala que é aos 18 anos. Depois dos 18 anos, a gente já sabe o que está fazendo.
Eu vou dizer que meus alunos é lá depois dos 22 anos, né? Mas tudo bem. A gente já sabe o que a gente está fazendo, né? A gente tem que ser dono das nossas ações também. Né? É claro que tem interferências, é claro que tem para o bom e para o melhor, mas a gente também tem que construir, então a gente tem que ser responsável também. Eu não sei se eu consegui, sabe, esclarecer ou ajudar nisso, mas... Fez a gente pensar. Fez a gente pensar, porque, pensa só, quando a gente encarna e a gente chega, né, no seio da família, falando da criança, a gente não tem limite. Quem põe limite são os pais. A gente não tem limite. Os pais precisam e devem colocar limites, né? Porque se você deixar, hoje em dia, às vezes, olha aqui, um exemplo simples, né? Uma visita ao Walmart e você vê crianças que estão quase batendo nos pais dentro do supermercado. Por quê? Porque tem que ser no diálogo e tal, uma palmadinha no bumbum não mata ninguém, nem deixa ninguém traumatizado. Eu não sou traumatizada por causa das chineladas. Agradeço todas, mereci todas. Talvez até um pouquinho mais merecesse. Mas o que eu estou querendo dizer é que cabe aos pais ou ao seio familiar onde aquela criança chegou explicar os limites, colocar os limites. Não precisa ser rígido, né? E meus pais não eram rígidos, eles eram tipo assim, você pode fazer, mas essas são as consequências. E agora? Vai fazer? Para que fazer? Né? Vai quebrar a cara se fizer. E sempre foi assim, como o Luiz também falou, meu pai era mais do diálogo, do sermão. Senta aí que vamos ficar 2 horas de sermão. Não levantava a mão para dar uma palmada. Minha mãe já não tinha esse negócio de sermão, não. Com ela a história era diferente. Mas é aquilo, entendeu? Estabelecer os limites e a gente, como qualquer outra criança, você sempre quer cruzar os limites. Você só conhece os limites quando existe um adulto colocando os limites para que você se molde, daí você vai crescendo. É que tem uma variável aí, viu, Kátia? A gente, como estudiosos do espiritismo, a gente se esquece. Tem a condição do espírito que está ali. Eu vejo, por exemplo, minha neta aqui. Aliás, os 3 netos, eles têm muita energia, eles são, assim, crianças normais. Mas eu nunca vi e sei que nunca aconteceu de dar nenhuma palmada neles. E você vê a docilidade que eles são. São energéticos, têm muita vida, não? Né? Mas eles têm, assim, olha, seria um desperdício levantar a voz para eles, sabe? Porque eles não precisam disso. Agora, eu vejo neles criaturas que são diferenciadas. Como eu lembro da minha infância, ao longo da minha vida, eu vi criança e quanto mais apanhava era pior. Piorava aquilo, era assim terrível, era encapetado mesmo, sabe? Então, agora nós estamos esquecendo dessa variável no meio aí. Que tipo de espírito é aquele? Sabe? Você foi aquele que, né, aquele tipo de espírito que tinha alguma tendência, não tinha, fazia, podia estar no campo da arte somente, mas você absorveu todo esse lado positivo de que eles estavam te influenciando, como a Ana Paula fala, inspirando, porque inspiração sempre é coisa boa, né? Então, veio mostrando sempre coisas boas e tudo, e você absorveu isso. Ainda que fosse um pouco rígido, ainda que fosse... Porque tem gente que, esses do Walmart, essa turma aí, vai saber que tipo de espírito que é aquele. Extremamente rebelde, porque está chegando ainda. Só tem índigo, cristal. Não, tem de tudo, está vindo de, sabe, última chance. Né? Então, mas, Luiz, se o espírito é rebelde, não é então a responsabilidade dos pais que aceitaram aquele espírito de tentar colocar ele no caminho certo? Eu penso que sim. Isso, e Kardec fala, os espíritos falam da falha dos pais por não terem a capacidade de domar não é bem o caso. Mas deu para entender. Conduzir aquele espírito, mas nem por isso tira o mérito deles, do esforço que eles fizeram, da boa intenção. Mas já esse espírito vai sair melhorado daqui.
Bom, mas ele terminou a bala, né, com a polícia, mas ele aprendeu. Ele vai levar para o plano espiritual, vai digerir o que teve dos pais, o que teve da sociedade, o que teve tudo, e vai voltar para uma outra experiência um pouco melhorado ainda. Então, você tem razão, Kátia, sobre os pais terem todo esse esforço, tudo. Mas tem pepino aí que não desentorta, não. Quer dizer, usando a expressão da que a gente falou, que tem leis dos homens, leis divinas, então, a lei dos homens, tudo muda. Até o linguajar, que nem você falou, o fruto cai sempre perto da árvore, né? Isso, quando a gente fala de espíritos, sabe, que estão aptos, ou estão assim receptivos a essa boa coisa que vem dos pais, essa inspiração, isso é o normal, esse né, é o que deveria ser. Mas de vez em quando você vê um espírito que cai muito longe, desaparece de perto da planta porque fez um azar. Lembra que eu trouxe um exemplo? Fala. Não, eu vou continuar sendo advogada dos pais, porque também eu queria pegar a mesma analogia que o Luiz usou para os filhos e usar para os pais. Os pais também só podem doar aquilo que eles sabem. Todos nós aqui somos espíritos que estamos se construindo. Então, quando eu estou pai ou mãe, eu estou construindo uma parte do meu espírito, estou reconstruindo às vezes, e quando eu estou filho, eu estou num outro tipo de aprendizado. E todo mundo tem seu lado bom e o seu lado não tão bom. Eu não gosto de falar que as pessoas têm um lado mal, né? A gente tem um lado que a gente ainda não construiu, um lado que a gente já construiu. A gente se inspira naquilo que os pais já estão bem-sucedidos, né? Mas eu posso dizer aqui que tem certos pontos que eu discordo da minha mãe, que eu discordo do meu pai, que meu pai tem uma visão, minha mãe tem outra visão, né? E cabe a mim determinar qual é a minha visão, né? Então, não existe, assim, o que eu queria salientar, assim, se eu pudesse, é que não existe, sabe, que nem que a gente fazia com xerox, né, que a gente faz com xerox, não tem como eu pegar a xerox e passar para o meu filho, sabe? Eu não vou conseguir incutir nele tudo que eu acredito e ele vai... Porque ele é um ser. E que bom que ele é um ser independente de mim, porque ele pode me ensinar também. Então, mas quando os filhos estão caminhando para o lado errado, para o lado ruim, mal, você chama-se como quiser, né? Uhum. Eu penso, olha eu atacando aí os pais, não estou atacando, mas estou dizendo, né? É responsabilidade dos pais de intervir. Existe um limite, você não pode ser amigo do teu filho o tempo inteiro. Né? Antes de ser amigo, você é pai e mãe. E se eles estão indo pelo caminho errado, é sua obrigação puxá-lo de volta. É assim que eu penso, né? Então, só falar uma coisa. Eu também concordo que a responsabilidade de educação é dos pais. Porque se assim não fosse, né, como é que estariam as crianças aí, né, gente? Mas eu venho dar o exemplo de famílias que, ao contrário do que nós estamos falando, os pais não educam, né? E os filhos saem aquela pessoa maravilhosa, né? Então, nós entramos naquilo que o espírito, todos nós trazemos aquilo que nós já aprendemos, né? E nesse exemplo que eu estou dando, às vezes o filho veio para ensinar o pai, né? Então, o filho não herdou a moralidade dos pais, mas eu concordo plenamente que os pais têm a responsabilidade perante a educação dos seus filhos. Isso não resta dúvida. Então, quando os filhos, na verdade, desde a barriga, né? O pai tem que ir já educando e tal, né? E quando os filhos crescem, né? Que, como a Ana Paula falou, né? 18 anos, para mim, acho que é mais, Ana Paula. Para mim, eu continuo, né? Mas o que não deveria fazer, isso não é correto, porque eles já são adultos e têm as suas escolhas, né?
É que de vez em quando eles pedem, então a mãe entra, né? Não, Não dá desculpa, não não. dá desculpa, não, realmente é. Ô, Verinha, a minha mãe dizia assim, você vai ter 50 anos e eu ainda vou continuar achando que você é o meu bebê. É verdade. Né? Isso é É verdade. isso aí. E que bom que é assim, que bom, porque a gente precisa desse colo de mãe muitas vezes. Ainda bem que vem os netos para a gente substituir um pouco, largar um pouco os filhos, né? Olha como a vida, de Sábia, Deus né? construiu aí a vida para a gente bem sábia. Bom, então é assim, olha, existe uma pergunta no Evangelho, será que é no Evangelho? Não sei bem, alguém vai me lembrar. Fala assim, os pais fazem de tudo, né? Fazem a sua parte direitinho e tal. E o filho, ele acaba desviando do caminho, né? Qual a responsabilidade dos pais aí, né? A responsabilidade dos pais é assim, ó, ele fez tudo que ele pôde, né? Dentro dos limites que ele sabe, né? Mas aí ele não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é a da escolha do filho, né? A escolha que o filho fez. Mas o importante é que o pai cumpriu, separa o filho e o pai agora, né? Os pais cumpriram aquilo que eles vieram, né? E o filho, ele veio para receber uma educação rígida ou não, né? Mas para acatar o exemplo dos pais. Se ele não acatou, aí já é problema dele mesmo, né? Na verdade, é isso que ocorre, né? Me veio na mente agora uma coisa assim bem interessante, veio aquela parábola do filho pródigo, né? A gente estava falando muito do exemplo moral que a gente tem, que é Jesus, né? Que é nosso guia e modelo. Exatamente. Voltando nessa discussão dos pais e filhos, quem é o maior exemplo de pai que a gente tem, se não Deus? E o que Deus faz com cada um de nós? Ele não pega a gente no laço, né? Ele não cata a gente no laço e fala assim, ô, vamos conversar aqui, um tete a tete, que já está passando limites, né? Ele não faz isso com a gente, né? Ele chega para a gente e fala, olha, você vai seguir o seu caminho, eu lamento, eu estou te avisando, esse caminho é doloroso, né? Mas tudo ocorre para o seu melhor. Então, você vai lá, faz o que você tem que fazer e volta. Então, eu acho que quando a gente está pensando, eu não sou mãe, né? Mas assim, quando algum aluno vem me pedir algum conselho, alguma coisa, eu sempre me coloco na posição assim, olha, o que eu posso falar para você, né? Para te aconselhar para o melhor, né? Eu acho que a educação ela é baseada nisso, né? É a gente compartilhar a experiência e falar, olha, a situação é essa. É claro que com uma criança o diálogo é completamente diferente, né? O diálogo é de acordo com a idade do indivíduo, mas você dialogar, você falar, olha, as consequências são essas, a coisa é essa, vamos fazer o correto? Assim, eu acho que o que a Joana de hoje nos fala é muito, muito profundo, né? E tudo que ocorre para a gente é para o nosso melhor, mesmo quando a gente pega a cabeça e bate na parede. Então, é muito complicado, não é simples, não vai ser meia hora que a gente vai conseguir resolver essa equação. Eu queria depois falar também uma coisa. Não, pode falar, era só isso mesmo que eu tinha que falar. Na verdade, eu me lembrei agora de uma comunicação de um espírito que nos disse que ele falou várias coisas sobre o atual momento em que vivemos, né? O quanto é difícil e tal, mas ele falou para a gente não esquecer que Jesus também está chorando pelas nossas escolhas, né? Como filhos de Deus, nós temos aí todas as leis para ser seguidas, né? Mas nós escolhemos outras coisas. E ele chora pelo que nós estamos vivenciando, pelas nossas escolhas, né? E isso eu marquei, foi muito marcante para mim, sabe? Porque ele está nos ajudando, né? Na sua misericórdia infinita, nós caímos, porque nós escolhemos coisas não muito boas, né? E ele está nos ajudando muito, né? Inclusive amigos espirituais
estão em quantidades enormes, né? Foram chamados para nos socorrer o nosso planeta, né? E Jesus está no comando desse socorro todo, né? Mas ele não deixa de se entristecer, porque, inclusive foi falado isso, porque ele mandou recados e recados e recados, e nós não ouvimos, né? E hoje, apesar dele estar nos auxiliando, mas ele chora por nos ver sofrer. E é isso que ocorre também quando os pais fazem de tudo, né? E veem que os filhos escolheram coisas não muito boas, né? E a gente chora pela consequência do que ele está vivendo, né? Mas a gente está ali, a gente está com os braços abertos para receber, a gente está muitas vezes passando panos quentes, né? Para aliviar um pouco a dor, né? A gente está ali fazendo tudo, né? E eu acho que assim também é que Deus nos vê, sabe? É uma coisa tão bonita quando eu lembro disso, que Jesus olha por nós como se já fôssemos anjos, né? E é bem provável que alguns pais tenham essa consciência, né? E tanto que existem exemplos aí, né? O próprio Haroldo Dutra, como juiz de direito, ele conta a história de que a mãe, né, vai pedir para ele não soltar o filho, mas que ele olhe com muito carinho quando ele for fazer o julgamento do filho, né? Porque ela já via no filho aquele homem bom que ele poderia ser, né? Não, e ainda ele falou, como eu vou absolver o teu filho pelo que ele fez? Eu falei, não, eu não quero que você absolva, mas eu quero que você seja justo realmente e tenha piedade, porque ele vai ser um homem de bem, tenho certeza absoluta. Né? Posso falar um negocinho só, Luiz? Eu sei que já vai passar do horário, eu não quero esperar. Mas é que a Vera estava falando e eu lembrei de uma passagem do De Luca que eu até fiquei meio emocionada. Né? Ele falou que veio uma senhora, no final que ele faz, né, quando tinha o centro espírita, veio uma senhora conversar com ele e agradecer a palestra, o que ele tinha falado, né? E ele sentiu uma energia muito boa daquela senhora. Ela pediu para que ele pusesse o nome do filho dela nas orações. E quando ela foi embora, a espiritualidade permitiu que ele visse, e ele viu assim um manto azul cobrindo ela, né? Enquanto ela ia se afastando. E daí o pai Joaquim estava do lado dele e ele falou para ele assim, essa senhora ela vai todo domingo lá na penitenciária visitar o filho dela. Todo domingo ela vai lá. Então, assim, a gente nunca vai saber o que está nos meandros dessas reencarnações, né? De famílias, etc. Mas eu acho que tenho certeza, se não é o filho, é os pais. E se não são os pais e os filhos, são os dois juntos. Né? É verdade. Era isso. Bom, quem for fazer a prece, vamos aproveitar e pedir pelos pais, encarnados ou não, porque isso que me ocorreu, aquela que tivesse a vontade de fazer a prece. Eu acredito que na atual situação tem pais chorando muito, porque na ordem das coisas seria o pai ir embora primeiro, né? E muitos pais estão vendo filhos ir embora, né? Nós temos realmente que orar muito por eles, né? Por todos nós, né? Na verdade. Bom, se não tiver nenhum candidato, eu me candidato, tá bom? Porque eu tenho agora, nesse momento, uma sensação de agradecimento muito grande, não somente pelos meus pais, mas por tantos pais, por todos os nossos pais. Quando falo isso, é pai e mãe, né? Então, se vocês me permitem, mais uma vez, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus e aproveitando esse clima, onde nós discutimos sobre coisas de tanto valor, coisas talvez que a gente não pudesse nem chegar à conclusão, porque, afinal, nós temos também, cada um, a nossa opinião,
na maneira de entender, ou conforme o nosso entendimento, daquilo que muitas vezes passa muito além da nossa capacidade de ver, já que são tantos os casos, tantas as situações, tantos os níveis espirituais de cada um de nós como indivíduos. Querido Mestre Jesus, nesse momento onde somos tocados e lembramos do valor da educação que os nossos pais nos ofereceram, nós pedimos por eles, aqueles que puseram tudo aquilo em favor de nós, do nosso aprendizado, para que nós pudéssemos ser homens de bem. E muitas vezes, muito aquém da capacidade deles, sejam elas materiais, sejam elas morais, espirituais. Mas, acima de tudo, Mestre Jesus, pedimos que o Senhor abençoe esse esforço grande que cada um fez, até mesmo pensando que não foi suficiente, mas que certamente, qualquer que tenha sido o resultado, algo de bom foi aproveitado. Muito bom, como casos que nós falamos aqui, até mesmo nós, aqueles também que não foram tão bons, quando os filhos optaram por ouvir o chamado da sociedade, daquela parte da sociedade onde despreza a regra de ouro e busca obter tudo a benefício próprio, não importa a dor do próximo, não importa aquilo que deveria ser feito como valores morais. Mestre Jesus, abençoa a todos aqueles que, mesmo não sendo pais, são responsáveis pela educação dos que estão à sua volta. Alguns sob responsabilidade dele ou dela, outros pela influência que tem por estar próximo, que não deixa de ser responsabilidade. Às vezes, uma única frase, um único conselho é suficiente para alterar todo um rumo de uma pessoa na vida dela. Pedimos as vossas bênçãos para essas pessoas que auxiliam com uma palavra, com um exemplo. Abençoa todos, Mestre Jesus. Nossos pais, os pais de nossos pais, todos nessa linhagem, que até mesmo podemos estar nela, um dia sendo um de nossos antecessores. Abençoa-nos a todos. Abençoa esta humanidade tão carente de paz, de discernimento e dessa tranquilidade de não entrar em desespero. Que possamos todos entender, cada um no seu nível, que isso não é castigo, mas sim é consequência. Mas que, sendo consequência, que possamos reverter tudo isso, ainda que seja aos pequenos passos, com aceitação, com a prece, com a ação, enfim, da maneira que estiver ao alcance de cada um de nós. Abençoa particularmente, Mestre Jesus, os governantes de todas as nações, de todos os estados, de todas as cidades, de todos os povos, vilas, para que despertem para a fraternidade e ver no próximo um irmão de uma grande família. Agradecemos, querido Mestre, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos e aproveitaremos ao máximo este momento de elevação, pedindo finalmente por aqueles que sofrem pela pandemia,
sejam como doentes nos hospitais ou em casa, sejam familiares desses mesmos doentes, sejam aqueles que desencarnaram por esta doença. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado aos queridos amigos espirituais que sempre nos auxiliam, estão sempre prestes a ouvir nossas preces e fazer o que podem a benefício da nossa prece sincera. Em vosso nome, Mestre Jesus, e de todos esses amigos, nós damos por encerrada a nossa sessão de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. A seguir eu vou colocar, Cris, eu vou colocar lá vou colocar no grupo o cartãozinho do local onde toma a vacina, tá? Te agradeço.